O programa de hoje ele é bastante interessante porque normalmente a gente chegou agora em agosto, setembro, aonde é um momento que nós temos uma certa preocupação. Cuidamos das lavouras o ano inteiro, a seca deu uma judiada nas lavouras e muitas lavouras estão bem inteiras, mas agosto normalmente é um mês muito seco, venta bastante. E com isso a gente tem um aumento de bicho mineiro nas lavouras. E esse aumento de bicho mineiro pode prejudicar todo o enfolhamento da lavoura que nós temos nessa época. Então, monitorar, controlar bicho mineiro passa a ser um ponto muito importante. E nós, no passado, nós não tínhamos tanta preocupação com essa praga. De acordo que as coisas vão acontecendo, parece que a gente vai nutrindo mais as lavouras, né? As lavouras vão acumulando mais carboidratos, vão ficando mais doce e aí com certeza as pragas elas acabam aumentando cada vez mais e é muito importante ter esse controle que nós vamos falar hoje. Aqui no sul de Minas não era grandes problemas no passado, hoje algumas micro-regiões igual o comportamento do Cerrado Mineiro, que é um lugar onde tem muito problema de bicho mineiro, né? No oeste da Bahia, por exemplo, onde que região muito quente, né? O pessoal tinha muito problema de bicho mineiro, está até deixando de mexer com café para justamente mexer com outras culturas. E nós estamos aí nessa peleja. E nós vamos ver, né, com os nossos correspondentes, né, como é que está esse problema nas regiões. Nós temos o César Collen lá no Espírito Santo, nós temos o Henrique Paê no norte do Espírito Santo, nós temos o Rafael Stefani Mogiana, nas matas de Minas, o Sérgio, e no Cerrado o Léo, que agora vai estar ao vivo falando para nós por último. Então, solta os nossos correspondentes aqui para ver o que eles falam de bicho mineiro nas regiões deles. Bem, pessoal, o tema agora é bicho mineiro, né? Aqui nas matas de Minas a gente tem observado, principalmente nas condições de veranico, um ataque maior de bicho mineiro, principalmente nas áreas de menor altitude, ou seja, as áreas mais quentes. Nas áreas mais altas a gente não vê uma pressão tão forte, porém, principalmente o ano passado, né, que a gente teve um novembro e dezembro aí praticamente sem chuva, com temperaturas muito altas, a gente teve um problema maior com o bicho mineiro. Na atualidade, né, principalmente agora que começou a baixar um pouco mais a temperatura, começou a pequenas chuvas, né, aqui na região, a gente está observando que o ataque não está sendo significativo. Porém, o bicho mineiro é uma praga que antes para nós não era problema, mas agora está sendo um problema mais sério porque por conta, né, da questão climática, certo? Eu estou aqui numa região de 900 metros de altitude, hoje, né, estamos com a garoa aí. E essa época geralmente, né, a gente começa um ataquezinho de bicho mineiro, porém por enquanto a gente está, né, tranquilo com relação a isso. Então as pulverizações elas são de acordo com a demanda, né, que a gente vê a necessidade do controle. De uma forma geral a gente tem iniciado o controle com baixa infestação, tentando trabalhar com produtos aí que tem um efeito de choque menor, né, questão da toxicidade, principalmente na aplicação manual. Então, o bicho mineiro tem sido uma praga que a gente tá tendo que manejar de uma forma diferente aí, se a gente pegar ao longo desses 15 anos, né? Então, é algo que já nos preocupa, principalmente nesses períodos de veranico. Tá bom, pessoal? Grande abraço. E hoje o assunto é bicho mineiro aqui na região das montanhas do estado do Espírito Santo. Esta praga ela tem uma importância menor do que as demais regiões do Brasil, devido principalmente a temperaturas médias menores na nossa região e também pela alta precipitação que ocorre no período principalmente de outubro a março nessa nossa região de montanhas. O controle que os produtores normalmente utilizam nessa região montanhosa, relevo acidentado, é a forma via drenche, a forma preventiva, que é feito só com inseticidas, mas a maioria utiliza o uso de fungicidas mais inseticidas. Período normalmente de controle de outubro até dezembro. Lavouras de formação pode ocorrer ataque desta praga e aí normalmente é feito com aplicação via pulverizador costal manual, com os inseticidas recomendados para a cafeicultura.
Olá, Gustavo. Hoje nós vamos falar do bicho mineiro, que é uma das principais pragas, né, que afetam as plantações de café, sejam elas arábicas ou canéforas. Bom, todos nós conhecemos, né, a larva da mariposa do bicho mineiro, que penetram nas folhas, formando aquelas galerias bem características que destrói todo o tecido foliar, resultando aí no amarelecimento dessas folhas, na queda prematura e, logicamente, pode levar a perdas na produção. Bom, nós aqui do Canefra, nós temos aquela falsa impressão que o bicho mineiro não é uma praga importante, uma vez que não é comum encontrar lavouras com ataque severo dessa praga. Isso ocorre muitas vezes porque nós temos materiais que podem apresentar uma certa resistência, se assim podemos dizer. Além disso, nós utilizamos, né, inseticidas sistêmicos que são aplicados a partir dos sistemas de irrigação, que dá uma proteção, digamos assim, prolongada, né, da ação contra essa praga e também uma menor ação contra os inimigos naturais que vão auxiliar no controle do bicho mineiro nas lavouras cafeeiras. Além disso, é muito comum aqui no Canefra a utilização de algumas estratégias que são bastante inovadoras, como o controle químico com o controle biológico, o uso de variedades resistentes e, logicamente, o controle cultural, que vai auxiliar muito, né, na diminuição do ataque e do crescimento da população nessas lavouras. Olá, aqui é o Rafael Stefani do perfil Café no Brasil, fala com vocês direto de Ribeirão Corrente, na Alta Mogiana. E o nosso tema hoje é bicho mineiro, né? E aqui na Alta Mogiana a gente sofre demais com essa praga. Aqui a gente tem um clima predominantemente seco, né? E quente, o que favorece muito a incidência de bicho mineiro na região. E aqui acaba que a gente tem que fazer 5, 6, às vezes até 7 pulverizações para bicho mineiro. Esse ano mesmo foi um ano atípico, né? Um ano mais seco ainda. A gente já está aí há mais de 120 dias sem chuva e isso tem contribuído muito para o aparecimento de bicho mineiro tardio, né? Nesse período seco, durante a colheita mesmo, a gente precisou entrar fazendo mais uma pulverização contra o bicho mineiro devido aí ao aparecimento dessa praga mais uma vez. Então é algo muito comum na região e que a gente sofre bastante, é uma das principais pragas aí da região, o bicho mineiro, e a gente tem que estar sempre atento, porque a gente sabe que ele é um limitador de produtividade, derrubando muitas folhas para o chão, então a gente tem que ficar atento ao aparecimento para que a gente entre o mais rápido possível na lavoura e faça o controle. É isso aí, bem bacana, obrigado aí pessoal, obrigado. Rafael tá bem estiloso, né? Você reparou esse jeitão que ele tá, né? De óculos escuros, com a camiseta que é grife dele mesmo, Café no Brasil, né? Então, tá bem estiloso, Rafael, parabéns, meu amigo. E também faltou o Léo, né? Do Café Além da Xícara, lá do Cerrado Mineiro, que tá ao vivo aqui conosco. Léo, como é que está o bicho mineiro, especificamente na região que mais dá bicho mineiro, que é o Cerrado Mineiro? Tudo bem, né, Gustavo? Como vai? Primeiramente, prazerão em falar com vocês aí. Muito bom entrar ao vivo. O programa cada vez com mais audiência. Aqui para nós está sendo um sucesso. Então, só parabenizar você aí por essa iniciativa mais uma vez. Ficamos muito felizes de estar participando aí como mais um dos seus colaboradores. Bom, Gustavo, aqui para nós não está diferente não, sabe? Apesar de que esse ano agora foi um ano um pouquinho atípico em relação aos 2 anos que a gente veio vivendo aí de combate ao bicho mineiro, esse ano agora, por incrível que pareça, foi um ano mais atípico. E o pessoal, os correspondentes ali foram muito felizes nas suas falas, que realmente o bicho mineiro está extremamente condicionado ao clima seco. A gente tem alguns dados aqui, já de estudos. Meireles 2001, por exemplo, cita um trabalho muito interessante, onde a gente quantifica o bicho mineiro em relação ao nível de umidade do solo, que quando a gente consegue suprir a lâmina em até 100% do que a planta está perdendo, a gente tem uma infestação aí de aproximadamente 16% a 26% de folhas minadas. Quando a gente consegue suprir a metade disso aí, a gente tem mais do que o dobro, chegando a 69%, 70% de folhas minadas. Então, o bicho mineiro está extremamente condicionado realmente ao nível de umidade do solo e a umidade relativa também, viu, Gustavo? Bacana. E no Cerrado Mineiro, você falou assim, como é que está a pressão aqui? Não sei se você falou de extrair aqui. Está alta ou está baixa esse ano? A pressão esse ano ainda se faz baixa. Apesar da chuva ter cortado mais cedo esse ano,
mas nós tivemos um ano um pouco menos agressivo em relação a bicho mineiro. A praga não está tão incisiva igual foi nos últimos 2 anos, não. E lavouras, você está falando das lavouras irrigadas, né? Das lavouras sequeiras no Cerrado Mineiro, pelo menos aí na região de Monte Carmelo, acredito aí que a maior parte seja irrigado. Nas regiões de sequeiro, como é que está a incidência? Em lavouras com estruturas bem construídas, a incidência ainda se faz baixa. Agora, em lavouras que já vieram mais depauperadas, que tiveram uma safra um pouquinho mais alta, que a lavoura está mais sentida, essa incidência se faz um pouco mais alta, viu, Gustavo? Bacana. Daqui a pouquinho eu volto com você para a gente poder conversar mais sobre o bicho mineiro, né? E agora chegou a hora do nosso top 3, que é o quê? São os 3 maiores erros, como o tema de hoje é bicho mineiro, quais seriam os maiores erros que os produtores cometem em relação ao bicho mineiro? Nós selecionamos 3 aqui, depois o Janazzi vê se a gente está certo, o Léo concorda com a gente ou não se está certo, se precisar complementar, complementa, né? Então seria o top 3 dos erros em relação ao bicho mineiro. Vamos ver aqui no telão. 3º lugar, não monitorar a mariposa. Então, ou seja, né, nós temos aí aquela borboletinha branca que o pessoal na roça fala, né, que são as mariposas do bicho mineiro, e a gente tem que estar monitorando elas desde lá de janeiro, desde lá de outubro, talvez o ano inteiro tá monitorando. Por quê? Porque tem lavouras que ficam meses e meses bem tranquilos, sem problema nenhum, e de repente começa a aparecer, às vezes vamos por lá em março, abril, começa a ter uma pressão muito grande de mariposas, né? E aí, a hora que chegar numa época de assim, agosto, setembro, ninguém mais segura. O grande problema das pessoas é que eles deixam para controlar bicho mineiro na hora que está mais apertado, na hora que já não tem muito controle. Então, tem que controlar com antecedência e monitorar a mariposa seria importante. Por isso que quem não monitora está no top 3 dos erros. Top 2, não aplicar produtos com residual. Então, ou seja, você tem que trabalhar a lavoura, principalmente em regiões que tem grandes problemas de bicho mineiro, tem que trabalhar com produto residual, que lá em outubro, novembro, até janeiro, fevereiro, você colocar produtos na planta que ele vai ter um efeito mais duradouro, mais longo, e esse efeito mais duradouro vai fazer com que essa praga não fique aumentando na sua lavoura e tenha um certo controle. Então, na época que tem chuva, que te permite trabalhar com produtos de efeito residual, não deixe de aplicar esses produtos. Na época mais seca, o efeito residual acaba e nós não temos produtos com efeito residual na época da seca, como agora, e aí no caso é o top 1, que seria não fazer os produtos para-choque. Então, ou seja, monitorou a lavoura, viu que está com problema de bicho mineiro, já entra e dá aquela matada na praga, já com produto de choque, não deixar ele evoluir. Ela não tem o resíduo, ela mata a praga e não fica o resíduo, mas você vai administrando e diminuindo a população de bicho mineiro na lavoura, tá? Tanto na fase de ovo, tanto na fase de mariposa, tanto na fase de larva, tem que ser controlado. Como eu fiz isso aqui, agora me lembrou uma coisa, né? Senta o dedo no like aí, pessoal. O pessoal que está aqui assistindo aqui, a audiência está bem bacana, né? Não esqueça de deixar o seu like, né? Seu gostei aqui para nós e avisar os amigos, os colegas, né? Manda lá nos grupos lá que nós já estamos ao vivo aqui e nós precisamos da audiência de vocês, né? Então, por favor, senta o dedo no like. Léo, vamos voltar a prosear aqui ou não? Cadê você aí? Tá aí? Isso aí. Ô, Léo, vamos lá. Você é um agrônomo aí da área do Cerrado Mineiro, né? Uma região de muito problema de bicho mineiro. Há alguns anos a gente aqui no sul de Minas começamos a ter problemas com essa praga, né? Eu particularmente fui para a região de vocês para poder aprender como é que controla essa praga, né? E como é que quando você fala em controle de bicho mineiro, como é que você você monta a estratégia? Como é que você chega numa fazenda, por exemplo, ela tem problema sério de bicho mineiro? Como é que você vai atuando para poder diminuir ou resolver esse problema? Bom, Gustavo, acho que o manejo de bicho mineiro está aliado a uma série de fatores, né? Eu, particularmente, como eu gosto muito da parte nutricional e fisiológica da planta, a primeira parte que a gente mexe, a gente começa a entender, é a parte nutricional. Parte do bicho mineiro que aqui se acendeu no Cerrado, eu sempre fui muito crítico aos excessos de nitrogênio, principalmente. Grande parte da adubação nossa aqui está muito acima daquilo que realmente seria necessário, principalmente voltado para a base de nitrogênio. E quando a gente desequilibra nitrogênio na planta, a gente tem mais carboidrato livre, isso aí já é um indicativo muito grande e um atrativo muito grande para o bicho mineiro também. Então, a primeira parte é entender o equilíbrio nutricional dessa planta, né?
Mas Léo, quando você diminui nitrogênio nas lavouras, né, você não fica preocupado da lavoura começar a não produzir? Depende muito, Gustavo, da base que a gente está construindo, né? Você acompanha um pouco o meu trabalho aqui, a gente sempre tem mexido na base, né? Calcareamento, subsolagem, gessagem. Quando a gente dá condição do sistema radicular se expandir no solo, a gente com certeza dá condição de otimizar também drasticamente o sistema a nosso manejo de adubação. E o nitrogênio é o primeiro a cair na régua nossa aí, e a gente tem conseguido excelentes resultados com com a otimização desse nitrogênio, otimizando o sistema radicular como um todo, sabe? Tá, e com esse manejo, você já consegue, assim, no primeiro ano já ter grandes resultados, ou você precisa de 2, 3, 4 anos? Qual que é o tempo que você gasta para poder ir trabalhando essa redução desse problema? No primeiro ano você já tem excelentes resultados, Gustavo. Esse seria o primeiro ponto a gente a ser avaliado. O segundo ponto, e não menos importante, no caso nosso aqui, que trabalha com sistema de irrigação, é avaliar o sistema de irrigação e entender as lâminas que o produtor tem praticado, né? Por que eu acredito que as lavouras sequeiras, por exemplo, como o caso de vocês aí no sul de Minas, tem um menor índice de bicho mineiro? Primeiramente, em função da temperatura um pouco mais baixa que a nossa aqui, que agora está quase que se igualando, né? Porque o clima realmente está bem diferente. E segundo ponto, a lavoura sequeira ela tem uma estrutura de sistema radicular muito mais agressiva do que uma lavoura irrigada. Então, no caso da irrigada aqui, quando você promove um déficit aí, seja por erro no sistema de irrigação ou a própria influência da pluviometria, a planta sente muito mais e isso afeta diretamente o manejo em relação a bicho mineiro. Então, são os dois principais pontos que a gente avalia quando a gente entra na lavoura e identifica uma pressão muito alta de bicho mineiro. Então, para entender um pouco, né, você diminui o nitrogênio, né, você trabalha com um sistema de irrigação mais eficiente, então, ou seja, por isso que talvez, né, você falou muito bem, no sul de Minas, outras regiões, matas de Minas, não é tanto problemática a questão do bicho mineiro, justamente porque é uma temperatura mais baixa, talvez um sistema radicular mais amplo, aonde consegue explorar melhor a questão da água, né, então, você teria esses dois princípios aí para poder já de cara, né, sem mexer com nenhum produto químico, né, já conseguir diminuir a pressão do bicho mineiro. Então, ou seja, você já não foi no controle químico primeiro, você já foi nos controles culturais, nos controles mais naturais aí, né? Então, esses seriam os dois grandes estratégias que você tem, né? Teria uma outra, não? Na época agora, por exemplo, quando a planta chegou muito infestada, a gente sabe que tem um grande nível de empulpamento, né? Tanto na planta como nas folhas que estão no chão. Então, o que a gente preconiza nesse momento agora? Isso vai até contra, né, alguns princípios, mas eu costumo soprar essas folhas, trinchar e depois a gente voltar esses restos culturais para debaixo da planta. Mas a gente minimiza drasticamente também a infestação e a reinfestação, na verdade, do bicho mineiro. Então, talvez sejam esses os 3 pontos que eu alenco aí para minimizar, né, momentaneamente aí o bicho mineiro e aí sim a gente começar a intervir através do controle químico. E é interessante, né, onde as pessoas elas têm muita dificuldade, né, de controlar só com controle químico, né? É uma praga muito agressiva, mas é interessante isso que o Léo está trazendo exatamente, outras estratégias para poder amenizar esse problema, mas agora começar a pensar em controle químico, né? Bem interessante. Tá, aí vamos lá, você já fez todo o processo, já quando ele fala em empulpamento, pessoal, a questão do casulo, né, Léo? Vamos lá, né, que é a parte, uma fase dele que é difícil o controle, né, e ela fica nas folhas soltas debaixo do pé de café, e aí a gente sopra essas folhas para o meio da rua para poder moer, né, faz um controle físico ali, né, a gente moe aqueles casulos, porque senão acontece aquilo, né, Léo? Você jogou inseticida, matou as mariposas. Passou uma semana, pronto, voltou tudo normal. Falando, da onde saiu isso daqui? Ela estava dentro do casulo, não é isso, Léo? Vamos lá, pode continuar para nós aqui. É bem isso aí, a gente tem que cercar a praga de todas as formas, né? E quando a gente começa a partir por controle químico, a gente tem que ser muito criterioso, porque a gente sabe que nesse momento agora a folha está bem empoeirada. Tem alguns dados do professor Flávio Fernandes, aqui da Universidade Federal de Viçosa, mostrando que a eficiência dos produtos químicos nesse momento agora ela é muito baixa. Chega a baixar aí até 20%, 30% em relação ao nível de poeira na folha. Então nós temos que nos precaver de todos esses manejos para depois a gente começar a introduzir o manejo químico na lavoura aí, né? Interessante, Léo, bem interessante. E aí, né, quando você... a gente tem um efeito baixo agora por causa da poeira. O controle químico já não é muito que funciona.
chega algum momento que você fala assim, agora não tem mais jeito, agora tem que organizar a lavoura para o ano que vem que a gente não consegue controlar mais. Ou fica brigando e insistindo no controle? Não, nesse caso não, sabe? Feito todo esse ajuste, né? Tanto da parte de adubação, que aí é um ajuste a longo prazo, no caso do ajuste de irrigação já é um ajuste imediato, essa sopração e a trinchagem também já é de imediato, a gente necessariamente entra com controle químico. Primeira coisa é averiguar, né, o nível de mariposa na área, que é o primeiro indicativo que a gente tem da infestação de bicho mineiro, mas talvez um ponto não menos importante, que pouca gente leva em consideração, é o nível de ovo que a gente tem nessa planta. Você ter uma noção, o ciclo do bicho mineiro, isso é um trabalho agora de 2020, pelo professor Flávio Fernandes também, né, na temperatura média aí de 32 graus Celsius, ele chega a 13 dias apenas o ciclo dele. Então é um ciclo muito rápido. E o que muita gente, eu acredito que peca, entra no controle químico, ele vê a mariposa, ele entra apenas com um produto de choque para a mariposa. Mas veja você, a mariposa, por exemplo, nesse momento agora, com a temperatura média entre 29 e 30 graus Celsius, que nós estamos tendo um inverno desse modo, uma mariposa chega a ovipositar 50 ovos por dia. E cada mariposa tem um ciclo de vida de aproximadamente 15 dias. Então, se eu entrar com controle químico visando apenas a mariposa, daqui 13 dias a praga já estourou na lavoura. Então, a gente segue a premissa de que eu enxerguei a mariposa, necessariamente eu tenho ovo. Se eu tenho ovo, necessariamente daqui 13 dias, ou até menos, eu vou ter mina, né? Porque o ciclo dela vira muito rápido. 13 dias não, com 5 a 6 dias eu vou ter mina, e daqui mais 6 dias eu vou ter casulo e mariposa novamente. Então, a nossa premissa de trabalhar com química aqui, nesse momento agora, para não gerar desequilíbrio no sistema, eu abro mão dos piretróides e carbamatos para controle de mariposa e foco apenas nos ovos e na mina. Então, eu trabalho com produtos de contato e fisiológico focado no ovo e na mina. Nesse momento agora, a gente faz isso. E a cada quanto tempo que a gente entra com essa pulverização, de acordo com a infestação avaliada, eu necessariamente teria que fazer uma aplicação hoje, e se a infestação estiver muito alta, a avaliação se faz daqui a 12 dias de novo, e eu entro com a segunda aplicação com 12 dias visando essas premissas. E aí eu tenho uma redução drástica do bicho mineiro na planta, sabe? Na lavoura. Bacana, Léo. Ó, muito interessante. E uma outra última pergunta aqui para você, né? Como é que você monitora os bichos mineiros, né? Que época do ano, todos os dias você está monitorando o bicho mineiro? Como é que é a frequência, principalmente na região do Cerrado Mineiro, que é uma região onde a pressão é muito grande? A pressão para nós aqui de bicho mineiro começa a se dar de agora para frente, né? Ela vai até meados de dezembro ali, a gente tem uma pressão ainda alta na lavoura, então o monitoramento se dá durante o tempo todo. Por muito tempo a gente imaginava que a chuva reduzia a população de bicho mineiro, mas a gente hoje enxerga que isso é um equívoco. Ela reduz sim, porque a mariposa não consegue cruzar nessa época, né? Então o acasalamento ele não se dá no período chuvoso, que vai entre novembro e dezembro, comecinho de janeiro ali. Então, você reduz drasticamente a população do bicho mineiro nessa época, em função do baixo acasalamento do bicho mineiro. Isso aí já é estudo comprovado. Então, a partir de janeiro, a gente volta o monitoramento ali muito afinco. Muitas das vezes, você não vê a presença do bicho mineiro, mas ele não está ali, ele não surge do nada, né? Você vai ter um ovo com uma temperatura em torno aí de 18 graus Celsius, que é o que a gente vai ter, 18 até 26 graus Celsius. A gente vai ter ali um ciclo girando até em torno de 57 dias. Então, quando você abaixa um pouquinho a temperatura e você tem uma pressão pluviométrica um pouco maior, você tem uma diminuição drástica no ciclo, mas o bicho mineiro se faz presente. Então, o monitoramento começa agora e vai até dezembro. Dezembro tem uma baixa grande, né, da infestação da praga na lavoura. E depois, a gente de janeiro para frente, aí monitora o tempo inteiro até chegar nessa época de novo. Não tem muito sossego não, sabe? Imagino, porque a gente aqui no sul de Minas também, de janeiro para frente, já não está tendo sossego mesmo não, a gente está tendo que controlar o tempo todo, né?